Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Esse é o Diário Entrevista Especial Eleições 2024. Historicamente, o jornal tem contribuído com a comunidade, oferecendo espaço para que os candidatos das prefeituras de Mafra e Rio Negro possam apresentar as suas principais propostas. Toda semana, até as eleições, você verá entrevistas com os candidatos. As datas dessas entrevistas foram definidas por sorteio, junto a todos os comitês. Hoje, temos a presença do candidato à Prefeitura de Rio Negro pelo PSD, Gary da Rádio. Gary, muito obrigada pela sua presença e por aceitar o nosso convite. Eu queria já começar falando sobre segurança pública. Quais medidas o seu governo irá implementar, se eleito, para reduzir a criminalidade e melhorar a sensação de segurança do município para os munícipes? Bom, primeiro, obrigado ao jornal por nos convidar e dar essa oportunidade da gente fazer essa explanação. Só lembrando que a segurança pública é um direito do Estado, né? Mas é um dever e obrigação de todos nós. Enquanto município, né, nós buscaremos fazer o trabalho junto ao governo do Estado para a gente melhorar as nossas polícias civil, polícia militar, trabalhando conjuntamente, principalmente contando com o apoio, né, do nosso governador Ratinho Júnior, para a gente poder melhorar, principalmente em termos de pessoal. Em relação ao que nos cabe a nível de município, nós queremos trabalhar com a melhoria da nossa patrulha patrimonial, que já existe, né, fortalecendo, ampliando. Hoje a tecnologia tem que ser usada também a favor do cidadão, né? Nós utilizaremos, já foi implementado e queremos ampliar todo o sistema de vídeo monitoramento. Inclusive o Rio Negro já se destaca nisso e queremos ampliar esse sistema de vídeo monitoramento para trazer essa ferramenta para a segurança pública, né? Além disso, existem várias outras ações, né? Como, por exemplo, cuidar da iluminação pública, né, em determinados setores que estão mais escuros, que favorece a ação da marginalidade, né? E trabalhar e criar um comitê integrado com o gabinete do prefeito para a gente trabalhar com todas as forças de segurança, né? Para a gente atender às demandas e às necessidades da população quando o crime, justamente para evitar que o crime aconteça, né? Então a gente quer trabalhar nesse sentido e agora, mais recentemente, o governo lança e a gente já está trabalhando com isso, com as ferramentas da patrulha rural, né? Hoje o Estado criou um link que favorece a comunicação direta das comunidades do interior, né, para comunicar fatos que ocorram no interior. Então as ferramentas e os mecanismos estão aí e a gente vai estar próximo da população para solucionar todas essas questões que envolvem a segurança pública. Candidato, você comentou sobre iluminação pública e eu gostaria já de passar para pergunta sobre infraestrutura da cidade. Em relação ao crescimento do município, como o seu governo planeja melhorar a infraestrutura e aí a gente inclui o saneamento, a iluminação, a pavimentação, especialmente das áreas mais afastadas da cidade? A infraestrutura do município, nós precisamos levar essas condições de melhoria para todas as localidades, inclusive a cidade, na área urbana, quanto para a área rural. Nós precisamos ampliar o sistema de pavimentação nos bairros, né? Nós precisamos, para essa infraestrutura, chegar e levar, inclusive, as condições do cidadão se locomover para o trabalho, para a escola, né? Então, tudo isso aí. Hoje, dentro dessa infraestrutura, nós estamos trabalhando com a ideia, né, de regularização fundiária, já que em Rio Negro tem muitas áreas que hoje são ocupações irregulares, nós precisamos melhorar isso para que essas condições de saneamento, de água e as melhorias cheguem até a população de forma segura. Uma outra questão bastante importante dentro dessa questão da regularização fundiária são as áreas que pertencem à União da antiga extinta rede ferroviária, que nós queremos trabalhar nesse sentido, fazer com que esses imóveis sejam regularizados para as pessoas que já ocupam esses locais hoje, né? Então, essas pessoas têm a posse do imóvel, pagam o seu IPTU, mas não têm a documentação para que possam fazer um financiamento, para melhorar a sua residência, que possam, de repente, usar isso como
um empenho em algum um outro investimento. Enfim, nós queremos dar dignidade para o cidadão com o documento. O documento na mão é uma prova da dignidade. Então, as ações de infraestrutura são muitas que precisam ser levadas à nossa comunidade. Já existem, né? Muita coisa foi feita, mas a gente precisa melhorar ainda mais, né? Temos as condições das áreas ribeirinhas. Hoje nós temos também essa questão do déficit habitacional de Rio Negro, que é bastante grande, né? A gente foca na questão da habitação popular para atender uma demanda represada de muitos e muitos anos, né? Então a gente tem esse entendimento e já estamos buscando esse sentido para fazer alavancar essa situação. Candidato, você comentou também sobre a expansão da cidade, né? E eu gostaria de passar para o nosso próximo tema, que seria o desenvolvimento econômico da cidade. E a gente gostaria de saber quais são os seus planos, né, para atrair investimentos, apoiar o empreendedorismo e criar novas oportunidades de emprego na cidade. Esse é um grande desafio, né? Um grande desafio para qualquer gestor, né? A questão da geração de empregos e também. Mas nós temos hoje um parque industrial bastante robusto, mas nós precisamos ampliar, né? Mas para isso nós precisamos ter mão de obra qualificada. Então a gente vai usar de todos os mecanismos existentes hoje, como o Senai, né? O próprio Sesc na área comercial, Senar na área rural, para a gente poder trazer esse desenvolvimento, essa qualificação de mão de obra para que as empresas, quando vierem se instalar, possam ter a sua disponibilidade de mão de obra com qualificação, né? Então a gente vai trabalhar nesse sentido. Nós queremos dar sequência à questão dos incubatórios. A atual gestão hoje me parece que já tem um processo de incubatório já em andamento, mais um espaço para atender pequenas empresas, e nós queremos justamente isso. Primeiro, é atender com qualidade as nossas empresas já existentes, né? Olhar com mais atenção para aquelas empresas que já estão aqui, que se nós fizermos uma radiografia hoje das principais empresas que estão na nossa área urbana, são empresas que iniciaram no nosso próprio território, né? Foram elas que iniciaram e estão se desenvolvendo, estão crescendo, e a gente precisa ter esse olhar atento, porque nós temos muitos empreendedores locais que querem fazer investimento aqui na sua terra e fazer com que Rio Negro cresça, né? Então a gente precisa estar atento a isso, expandindo áreas que possam ser absorvidas por novas indústrias, sejam elas daqui ou de fora, né? Então, mas a gente quer ter esse olhar atento mais para o nosso investidor, para o nosso empreendedor, né? E, claro, abrindo espaço para novos empreendimentos que possam alavancar o crescimento de Rio Negro, né? E são muitas as oportunidades, incubatório industrial, terrenos para essas empresas que queiram se instalar, né? Novos empreendimentos, né? Então, tudo isso já está dentro do nosso plano de governo, que está registrado, inclusive, junto à Justiça Eleitoral, e a gente quer fomentar. Eu quero fazer um destaque especial, porque eu fui presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro, e nós temos essa visão do privado, quanto é importante e necessário o apoio do poder público para esse desenvolvimento, né? Quanto à questão comercial, a gente sabe que a concorrência está aí e a gente precisa criar mecanismo que nós possamos trazer o consumidor para a porta do nosso estabelecimento em Rio Negro. Como fazer? Nós queremos criar um comitê integrado, juntamente com a associação comercial, com outras entidades que estão aqui, para a gente fomentar o nosso comércio, né? O nosso comércio ficou um pouco estagnado, né? E a gente quer achar aquilo que vai poder fomentar esse comércio aqui, fazendo eventos, né? Trazendo com que o cidadão possa vir mais próximo das nossas empresas do comércio, né? Que venha para as empresas da gastronomia. Hoje nós temos também no turismo rural, que faz parte dessa questão. Nosso turismo rural cresce, só que nós queremos dar um impulso muito grande para que esse tipo de atividade ela seja impulsionada também com o poder público, né? Nós temos, por exemplo, as caminhadas, nós temos aí propriedades rurais hoje que recebem a população da cidade e da região, mostrando seus produtos, né? Mostrando as suas atividades, né? E queremos ampliar dessa forma. Perfeito, candidato. Eu gostaria de passar para a nossa próxima temática, que seria educação. Gostaria de perguntar quais são as suas principais propostas para melhorar a qualidade da educação nas escolas públicas de Rio Negro e como que você pretende abordar as questões como infraestrutura e acesso ao ensino infantil para todas as crianças.
A universalização da educação é uma coisa importantíssima, né? Para a gente ter todos os alunos, desde os períodos lá mais da sua tenra idade, que já hoje existe, né? Para até quando o aluno sai da sua fase para o ensino médio. Eu gostaria só de fazer um destaque seguinte: primeiro, para a gente ter uma educação de qualidade, a gente precisa ter a valorização do profissional. Hoje o IDEB de Rio Negro, 7,5, é uma nota excelente do IDEB, mas e o profissional? O profissional precisa ser valorizado com base nessa avaliação que é feita, né, e trazer para eles hoje a valorização através do seu plano de cargos e salário, que precisa ser reavaliado, né? Foi feito uma mudança no plano de cargos e salário, mas algumas faixas dos profissionais da educação, principalmente os professores que já têm um tempo maior na atividade, acabaram ficando para trás. Então a gente vai rever, a gente vai sentar com uma equipe da prefeitura, do setor da educação, justamente com a parte financeira e jurídica, para a gente tentar avaliar e fazer com que sejam corrigidos as distorções que surgiram dentro desse plano, né? A gente quer ter escolas com condições adequadas para as crianças, né? Nós temos aí alguns problemas de infraestrutura e isso precisa ser corrigido, né? Eu não posso admitir que uma diretora, uma professora hoje fiquem empenhados em fazer rifa, ficar fazendo algumas ações para cobrir furos, o tipo trocar uma fechadura, trocar uma lâmpada, fazer uma pintura da escola, isso que dependa de ações da comunidade, né? O professor tem que ficar dedicado à parte pedagógica, né? Para essa ação a gente vai ter que criar uma espécie de fundo rotativo que já existe no governo do estado, para que eles tenham um recurso à sua disposição para fazer esses pequenos reparos. E os reparos maiores, a gente precisa de projeto, precisa ter hoje uma equipe de engenharia capacitada da prefeitura que possa fazer os projetos e fazer as adequações necessárias para que a criança chegue na escola, tenha o professor com condições, né? Preparado para fazer. Claro, além da capacitação do professor, dando continuidade à capacitação, melhorias, nós precisamos hoje ampliar o quadro de profissionais da educação que está defasado, nós precisamos ampliar esse quadro que está defasado para que nós tenhamos um bom atendimento às nossas crianças. Passando para a nossa última temática do dia, eu gostaria de falar sobre saúde. Rio Negro passa por um momento delicado com o Hospital Bom Jesus, e a gente gostaria de saber, considerando a importância dele para a cidade, qual é o plano de ação para garantir essa recuperação e a plena operação do hospital, e também quais outras medidas para a saúde no município. A saúde, toda a campanha eleitoral, sempre temos alguns temas relevantes: saúde, educação, infraestrutura, que sempre surge, emprego, né, sempre surge. E Rio Negro, especificamente na questão da saúde, nós temos uma seguinte situação, e o problema do hospital acabou agravando ainda mais esse quadro que me parece assustador e desolador. Eu digo que não, até porque a gente vive na cidade, a gente usa do sistema do SUS, eu particularmente já usei e uso muito através de familiares, né? Então, mas é o seguinte: o hospital é uma instituição privada, né, que fica bem claro, uma instituição privada que passou por dificuldades e vem se arrastando há muitos anos, eu digo até décadas, né? Eu tenho 42 anos de profissão, né? E dentro da minha profissão, que é na nossa área do jornalismo, eu sempre assisti os problemas do hospital. E como cidadão, eu acabo contribuindo ao hospital como sócio, né, fazendo a nossa parte como cidadão. Mas o hospital vem ao longo do tempo sendo dilapidado, vem sofrendo problemas e isso não foi visto com a relevância que era no passado para chegar no fundo do poço como chegou hoje. O hospital tem dívidas enormes que a atual diretoria está trabalhando nesse sentido, e nós confiamos que a atual diretoria será capaz de fazer com que esse cenário mude, né? E haverá um comprometimento nosso, enquanto gestor municipal, de um total apoio para o hospital, para a gente fomentar. Eu digo ali que a gente precisa arregaçar as mangas e unir toda a sociedade. Como o hospital é uma entidade privada, mas ele é da comunidade, né? É para o cara que é sócio, para o cidadão que é sócio. Se você não é, faça um convite para que se associe, né? Então a gente precisa unir a sociedade em torno do hospital. O que nós vimos nos últimos tempos foi uma guerra de narrativas e de um puxando para o lado, o outro para o outro, e o hospital afundando. Nós não precisamos disso, né? Nós precisamos que o hospital seja rionegrense e que atenda a todos nós,
né, de forma com qualidade e tudo isso. Mas preciso de união. Né? A gente precisa não de brigas e de vaidades, a gente precisa que essa união seja feita, né, pelos profissionais médicos, os servidores são dedicados, a gente reconhece, a gente precisa do empenho dos empresários, né, do poder público do Estado, e nós vamos correr atrás, junto às nossas autoridades do Estado, né, deputados, governador, ou na esfera federal, que também tem responsabilidade com o hospital, para a gente solucionar. Eu falo do governo federal porque hoje as tabelas do IH, que são os valores pagos pelo governo na tabela SUS, são muito baixos. Nenhum hospital filantrópico, inclusive como o nosso, de baixa complexidade, se sobrevive só com os valores pagos pelo governo federal. Então a gente precisa esse aporte e esse apoio de todos para que isso seja superado. Mas enfim, como eu disse, o hospital é privado, mas nós estaremos de mãos dadas com a diretoria atual, com as futuras diretorias do hospital, para que ele consiga se recuperar, né? Inclusive recuperar sua infraestrutura, que já também está com alguns problemas, né? E vamos seguir adiante. E também os postos de saúde mais adequados, a gente talvez já temos 2 postos de saúde que estão sendo entregues novos, né, um sendo reformado pela atual administração, e a gente quer fazer uma readequação também, um redimensionamento hoje das áreas de abrangência dos agentes comunitários de saúde, né? A última redimensionamento que foi feito ficou meio... nós tivemos aí algumas unidades um pouco mais sobrecarregadas, né? Por exemplo, hoje nós temos a unidade de Irajá Martins, que abriga 2 unidades praticamente numa só, né? Então a gente precisa fazer esse desmembramento e precisa redimensionar a disposição dos usuários, né? Trazer os usuários mais próximos da sua unidade. Um exemplo é a questão do Passo do Valo, que hoje o usuário tem que se deslocar até Campinas dos Martins. A gente quer trazer eles mais próximos, principalmente com a inauguração da unidade da Vila Zilinda, né? Que vai ficar mais próxima, né? Então a gente tem noção das dificuldades, né? Na cidade, no interior. A localidade de Lajados Vieiras, né, precisa ter também uma ampliação da oferta de serviço, sendo uma unidade distante e com um grande número de usuários. Hoje, lá na região do Lajeado, nós temos praticamente 3.300 usuários do sistema, então a gente precisa melhorar esse atendimento com médicos, enfermeiro, né? Nós também temos já no nosso radar de trabalho a implantação de uma unidade móvel de saúde para levar esse atendimento, já é praticado em alguns municípios, uma unidade completa, né, com uma estrutura para a saúde bucal e também a saúde normal, para que sejam levadas às localidades onde hoje não são assistidas, né? Por algum momento você terá esse atendimento, né? Então a gente, no médio prazo, a gente quer ver se implanta esse sistema também da saúde digital. E para a questão das especialidades, Rio Negro está entre os 79 municípios, os demais não têm especialidade, Rio Negro ainda tem algumas especialidades no seu atendimento básico, né? Nós queremos ampliar o número de ofertas e hoje o governo federal lança um programa da medicina digital ou telemedicina que a gente quer se utilizar dessa ferramenta também para aproximar o paciente, o cidadão que precisa lá de um cardiologista ou precisa de um neurologista, tal, aproximar na forma da telemedicina, né, que é um atendimento à distância, mas com um apoio técnico na sua retaguarda, né? Então são muitas ferramentas que estão à disposição hoje para a gente facilitar e melhorar a saúde da nossa população, ou seja, uma saúde mais próxima, mais ágil, mais celere. Perfeito, candidato. Para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de abrir para uma breve consideração final, se o senhor se sentir à vontade. Certo. Muito bem. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer mais uma vez ao Diário de Rio Mafra pela essa oportunidade de fazermos essa explanação. Eu quero agradecer também aqui ao meu companheiro de caminhada, o Dr. Rodrigo Gondro, né, que hoje, infelizmente, não está aqui comigo por força da sua profissão, né? Quero agradecer a todos aqueles nossos apoiadores, né, os nossos partidos que estão nos apoiando, agradecer aos nossos 84 candidatos a vereadores que nos acompanham nessa jornada, nessa caminhada, acreditando na nossa proposta, né? São 84 pessoas que levam o nosso nome diariamente nas mais distantes localidades aí, e provando que a gente está a fim de trabalhar e fazer o melhor para a nossa população. E, claro, agradecer à população de um modo geral, que já nos conhece do nosso trabalho, e dizer que aquele Gary, o Gary da rádio, que diariamente fala com vocês através do microfone, continuar sendo o mesmo. O cara que está na rua conversando com você, o cara que vai para o interior, a pessoa que vai estar próxima de você no dia a dia. Portas abertas, né, com uma fala franca, honesta, sincera, né, sem rodeios,
né? Se tiver que fazer, a gente vai fazer, a gente vai arregaçar as mangas e fazer o melhor por nossa Rio Negro, tá certo? Então, no dia 6 de outubro, vou pedir aqui o meu voto para o 55, né? Gari prefeito, Rodrigo vice. É isso, muito obrigada. Esse é o Diário Entrevista Especial Eleições 2024. Você confere essa e outras entrevistas no nosso site.